fixe estar aqui com os meus irmãos. Hoje eu vou-vos trazer uma história que vocês já conhecem muito bem. Eu acho que também está integrada, porque esta semana houve um dia muito especial, na terça-feira. Qual foi o dia muito especial esta semana? Foi o dia da criança. Foi na segunda-feira, olha, já me baralhei. Foi segunda-feira, dia da criança. E hoje, eu não sei se a história é para vocês ou se é para os adultos. Sabem porquê? Porque a Bíblia diz, em Marcos, capítulo 10, conta aquele episódio. Quem é que se lembra daquele episódio? Muito bem. Então as mulheres ouviram que Jesus estava ali, as mamãs, e disseram: eu vou levar os meus filhos para estarem com Jesus. E então grande quantidade de crianças e as suas mamãs chegaram. Mas os discípulos, quando viram aquela criançada, imaginam as crianças, para verem que era Jesus ali, acham que vinham muito caladinhas. Deviam vir os pulos cheios de alegria. Jesus está ali. E então logo encontraram quem? Os discípulos, e que as repreenderam. Esperem lá, está aqui o mestre, não é para vocês passarem. E agora vou pedir para passar o diapositivo seguinte. E o que é que Jesus disse? Quem é que sabe? Deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, não as impeçam delas virem até mim. E Jesus acolheu aquelas crianças no seu colo, sorriu para elas, deu-lhes grande carinho e depois Jesus virou-se para os adultos. Por isso é que eu acho que esta história hoje é para os adultos, mas vocês também vão ouvir, porque vão aprender, não é? Então Jesus virou-se para os adultos, podes passar o seguinte, e disse: deixai vir a mim as crianças porque, próximo... Quem não for como uma das crianças não entrará no reino dos céus. Uau! Então Jesus está a dizer que para nós entrarmos no reino dos céus temos que ser como? Como as crianças. Então esta história é para os adultos, para eles aprenderem convosco. Mas também é para vocês. Porque alguns já estão a deixar quase de ser crianças, não é? E quando forem adultos, não podem esquecer que há coisas que a gente tem que aprender com as crianças. Não podemos esquecer de ser como as crianças. Eu queria tentar perceber o que é que será que as crianças têm que nós temos que aprender convosco. Ora, sabe, as crianças são como... O que é isto? Uma esponja. O coração das crianças é como uma esponja. E o que é que a esponja faz quando ela entra na água? Molha-se e fica só molhada. E quando sai da água? Ela absorve a água. Então, se eu espremer a esponja, o que é que sai de lá dentro? Água. Então as crianças são como esponjas. Elas, quando estão em contacto para aprender, as crianças aprendem muito rápido. Sabiam que vocês aprendem mais rápido do que nós adultos? Os adultos sabem muita coisa, não sabem? Porque eles aprenderam também quando eram crianças. E então as crianças absorvem tudo. E vocês olham e aprendem logo as coisas. E quando aprendem ficam cheinhas de conhecimento, cheias das coisas que vocês aprenderam. Olha a água que estava cá dentro. Estão a ver, não? E Jesus quer que a gente seja como as crianças. Porque com a vida a gente vai crescendo e a gente vai achando que sabe muita coisa. Eu já sei. Já viram isto? Não precisas dizer nada, eu já sei. E mais as crianças, quanto mais velhinhas elas são, elas vão começando a dizer: não precisas de ensinar que eu já sei. E quando elas já sabem, olha o que acontece, é como esta pedrinha. Se eu espremer, sai água daqui? Olha um coraçãozinho aqui. Não sai água. Entrou alguma coisa aqui? É uma pedra. Entra alguma coisa dentro da pedra? Não. E dentro de uma esponja? Então as crianças são como esponjas. Então a gente agora vai dizer aos adultos: adultos, vamos aprender com as crianças. Que as crianças gostam sempre de aprender. E então nós vamos sempre aprender com Jesus. Porque quando a gente cresce e deixa de aprender, a gente acha que sabe tudo. Jesus quer nos ensinar coisas e diz: olha, tu precisas de mudar isto. E às vezes a gente não quer. Sabiam que os adultos às vezes são assim? Então, adultos, hoje a história é para vocês. Vamos aprender com as crianças. E para as crianças, à medida que vocês envelhecem,
vão envelhecer, vão crescer. À medida que vocês crescem, lembrem-se sempre, Jesus quer que vocês continuem a ser crianças, continuem sempre a aprender muitas coisas. Nós temos sempre a aprender com os mais novos, temos sempre coisas a aprender com os mais velhos. Eu ainda estou a aprender, ainda aprendo muita coisa com a minha mãe, já tenho 42 anos, já viram? Por isso, nunca deixem de aprender. Quando um adulto quer vos ensinar alguma coisa, prestem bastante atenção, está bem? E aprendam também com os mais pequeninos, porque os mais pequeninos também têm coisa para vos ensinar. Sabem outra coisa que eu aprendi com as crianças? As crianças são como esta água. Se eu olhar para aqui, olha, estou a ver a Sofia, a Rafaela. A água é o quê? Quando a gente consegue ver do outro lado, é transparente. A água é transparente. O que é ter um coração transparente? Sabem o que é? O que é ser um coração transparente? Um coração transparente? Não. Um coração transparente é um coração que dá para ver o que está aí dentro. E sem esquemas. Vocês estão felizes e não estão a tentar mostrar aqui alguma coisa que não são. Não é? Vocês são. E Jesus... Somos verdadeiros, adoro, somos verdadeiros. Aquilo que eu sou é aquilo que eu mostro às pessoas. Eu sou uma pessoa verdadeira, não ando com mentiras, a esconder-me atrás dessas mentiras. E agora eu vou-vos mostrar. Os adultos, todos eles, um dia já foram crianças, sabiam? Eu também já fui criança, eu tenho os cabelos brancos, mas já tive o vosso tamanho. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a mostrar às vezes uma coisa que nem sempre é. A gente diz as coisas para agradar os outros, mas nem sempre é aquilo que está cá dentro, sabia? E a gente às vezes diz coisas a Deus para agradar, porque sabe que é isso que Deus quer ouvir, mas era isso que estava dentro do meu coração. Não. Então o que acontece à medida que a gente cresce é isto, olha. Deixa eu ver se eu consigo ver do outro lado. Consegue ver? Ficou transparente? E sabem o que acontece? É que, na verdade, quando a gente cresce... Não sei, depois um dia vocês vão descobrir os meus truques todos. Mas o que acontece aqui é que esta água continua transparente. Então, à medida que vocês crescem, continuem a ser transparentes. Às vezes a gente quer uma coisa do pai e então vai dizer aquilo para conseguir aquilo que o pai... Está a ver? A gente quer às vezes uma coisa da mãe e então vai pedir aquilo para conseguir aquilo que a gente quer. Isso é não ser transparente. Ser transparente é dizer a verdade, ser verdadeiros. Mãe, eu queria muito este brinquedo. Se não puder ser... Ou não é dizer, não fui eu que fiz, e afinal fomos nós, só com medo das consequências. O Senhor quer que a gente continue a ser sempre transparentes. E é uma coisa que eu admiro muito nas crianças. Vocês dizem aquilo que está no vosso coração, sem mentiras, sem rodeios, sem esquemas. E à medida que às vezes a gente cresce, a gente diz as coisas só porque os outros gostam. Sabiam disso? Ainda bem que vocês ainda não sabem disso e não descobriram isso. Então eu quero que vocês aprendam esta história. Há coisas nas crianças que nós temos que deixar de ser crianças, vamos amadurecer, ser responsáveis. Mas há coisas das crianças que Jesus disse que a gente não pode desaprender. Uma é a capacidade de gostar de aprender. Temos muitas coisas sempre a aprender com os outros, sim? Tá bem? Quando alguém quiser vos ensinar alguma coisa, vamos sempre estar atentos e ouvir. E a outra, continuem sempre a ser meninos verdadeiros, puros, transparentes. Está bem? Sem mentiras, sem rodeios, sem esquemas, só para conseguir aquilo que a gente quer. Está bom? Mas graças a Deus, quando Jesus entra no nosso coração, eu conheço muitos adultos assim. Eu conheço muitos adultos que são transparentes e conheço muitos adultos que também gostam muito de aprender. Sempre com Jesus. Todos os dias vão abrir a Bíblia. E o que é que Jesus diz? Que os adultos que são transparentes, que gostam de aprender, que são como as crianças, esses vão entrar no reino dos céus. Sim? Então que todos nós possamos aprender a purificar o nosso coraçãozinho, a deixar Jesus entrar e sermos pessoas verdadeiras como as crianças. Está bem? Vamos orar? Quem quer fazer a oração? Alguém quer?
Não? Então faço eu a oração. Vamos fechar os olhinhos. Querido Jesus, obrigada por esta mensagem, obrigada porque podemos aprender com as crianças. Ajuda-nos sempre a estarmos atentos à Tua voz, a aprendermos sempre com Jesus, a aprender com as pessoas que estão à nossa volta e a sermos pessoas verdadeiras e transparentes. Dá-nos um sábado feliz e prepara o nosso coração para o culto que se segue. Amém.